E Agora agora, sim, agora sim? 100%. Beleza. Então, pessoal, como o Vitor me introduziu, é, na verdade, assim, meu objetivo aqui hoje com vocês é trocar figurinha, né? Trocar conhecimento, enfim, aprender com vocês e poder trazer um pouquinho da minha experiência também. Então, a gente hoje, né, vai falar um pouquinho sobre bancos de dados, de uma maneira um pouco mais genérica. A gente não vai entrar a fundo especificamente no SQL, e nos bancos de dados relacionais, que é o que vocês estão tendo contato nesse momento. Mas a gente vai trocar algumas figurinhas sobre alguns conceitos importantes, assim, sobre algumas primazias que eu carrego comigo nesse tempo que eu venho atuando, né? Bom, antes de mais nada, como o Vitor comentou, eu sou desenvolvedor atualmente no Mercado Livre. Essa aqui é minha página oficial, meu portfólio. Então, se vocês quiserem consultar, é só acessar Davidson Bruno, com demudo, né? davidsonbruno.dev. Vocês vão cair direto no meu portfólio. Lá tem a maior parte na verdade, esse conteúdo aqui é o conteúdo do meu GitHub. Então, lá tem os links de contato, caso queiram fazer contato comigo, LinkedIn, GitHub, Replit, CodePen, Medium. E aqui está a maioria dos meus repositórios, assim, mais que eu utilizo para estudos, para aprendizado, para consolidação de algum conhecimento. Caso vocês queiram dar alguma olhada, enfim, fiquem à vontade. Aqui está em inglês aqui. Deixa eu ver. E aqui uma breve apresentação, né, sobre mim. Então, eu me formei na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, assim como o Vitor comentou antes, né? A gente começou junto nessa empreitada. E no mundo da programação, assim, eu me interesso principalmente por teoria de compiladores, por desenvolvimento web, e também um pouquinho por inteligência artificial. Eu possuo uma experiência de mercado atual muito focada ali no ecossistema do .NET com C Sharp. Eu tenho uma gama de experiência com o desenvolvimento também no front-end, então CSS, HTML, essa parte mais crua, né, do CSS puro ali, da experiência de usuário crua e nua, eu tenho uma certa experiência. E basicamente hoje eu tenho um conhecimento também muito voltado para arquitetura de software de uma maneira mais ampla, assim, né? DDD, a construção de esteiras de CI/CD, enfim. Então, hoje eu diria que eu estou com um pé um pouco mais direcionado para a arquitetura ali. Bom, chega de enrolação. Vou começar apresentando a nossa ementa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design de software orientado a dados versus design de software orientado a domínio. A gente vai falar também sobre banco de dados performance, um pouquinho também. Vou falar um pouquinho das minhas experiências, assim, com banco de dados no geral, né? Trazer algumas dicas para vocês e abrir um espaço para perguntas no final. Fiquem à vontade para me interromper durante a apresentação, caso queiram, viu? Levantem a mão, enfim, podem ficar à vontade, eu não me importo. Então, vamos lá. Falando um Brother, pouquinho. Oi, já que você já falou que pode incomodar, deixa fica à eu, vontade. deixa eu aproveitar só para te pedir uma coisa. Sim? Fala só um pouquinho do projeto, vai lá, do Simps, Ah, sim, de sim. inteligência artificial. Conto sim, conto sim. Vamos lá. Durante a minha graduação, o meu trabalho de conclusão de curso, né, envolveu um projeto de inteligência artificial. Na real, eu estava implementando ah, uma nova versão, na verdade, de um sistema proposto por um pesquisador em 2004, que basicamente criava um simulador, né, em que presas e predadores interagiam nesse sistema. E eu fornecia para essas presas um conjunto de palavras, e essas presas meio que tinham que usar essas palavras e aprender a se comunicar nesse ambiente, habitado por predadores também. E nesse ambiente habitado por predadores, eu tinha que avaliar se a comunicação que elas construíram, se era eficiente para a sobrevivência delas ou não. Então, basicamente, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. E esse pesquisador, né, que originalmente propôs esse modelo, esteve na minha banca para poder fazer a avaliação do trabalho.
Então, foi um trabalho bem bacana, um trabalho voltado muito aí para ciências cognitivas, na verdade é uma interseção, né? Ciências cognitivas, inteligência artificial, e pega um pouquinho também da parte de linguagem. Então, é uma interseção dessas três grandes áreas, assim, foi um trabalho bem bacana. Velho, o que eu acho mais massa nele, né, depois eu recomendo vocês darem uma olhada lá pro portfólio de Deus do seguinte: sempre que a gente fala de inteligência artificial, é sempre, como é que eu posso dizer? É muito abstrato, a gente não vê realmente o negócio acontecendo, né? Fica só aquela coisa lá, tipo, que é muito bacana, que vai revolucionar o mundo e tal, caramba, mas tipo, a gente não consegue ver o trem, a gente não consegue ver acontecendo. E esse projeto de Deus é como se fosse um joguinho mesmo. É feito em Unity. Aí você vê realmente as presinhas correndo e tal, dos predadores. Dá pra você rodar no computador e ver. É tipo um joguinho mesmo que os animais vão aprendendo, né, o que tá acontecendo. É bem massa, tipo, é bem bacana de ver, velho. Acho que não, eu dei uma olhada aqui no Udemy. Tem poucos requisitos para poder rodar, né, velho? Dá pra Sim. colocar na máquina local aí, a galera depois dá uma testada, é bem bacana. Recomendo. Caso queiram, pessoal, fique à vontade para visitar lá o GitHub, baixar os projetos, testarem, entrar em contato comigo, mandar e-mail, enfim, tô sempre à disposição, viu? A gente vai trocando figurinha. Bom, agora falando mais sobre o assunto que eu vim trazer para vocês hoje. Alguém já ouviu falar em design de software orientado a domínio? Ou melhor, alguém saberia me conceituar o que que é um domínio? Ou software orientado ao domínio? O que que seria isso? Alguém conseguiria me dar alguma definição? Ou arriscaria? Não, não tem certo e errado aqui, viu, pessoal? Pode, fica à vontade para poder falar, enfim, a gente vai construindo conhecimento juntos. Cara, vou aproveitar que ninguém puxou ali, vou arriscar, hein? Vou dizer que seria baseado lá direto no problema, em resolver o problema. Exatamente. Por aí. Esse é o caminho. A ideia, no design de software orientado a domínio, nós temos uma preocupação maior com o especialista de negócio, ou o que a gente chama de especialista de domínio. Quem que é o especialista de domínio? Na modelagem de software, vai ser lá o seu Zé, que está lá, que sabe, que faz o processo de vendas dele todos os dias, ou vai ser a dona Luísa, que faz lá o atendimento dos seus clientes, ou vai ser, sei lá, o seu João, que trabalha lá diretamente na mineração, enfim. Essas são as pessoas que detêm a linguagem daquilo que a gente pretende modelar. E essa linguagem, ela precisa ser uma linguagem extremamente expressiva, tanto no dia a dia, quando a gente conversa com essas pessoas, quanto no software. E aí, no software, a gente tem uma estratégia para tentar representar essa linguagem de domínio, e a gente traz isso, que é esse design de software orientado a domínio. Alguém aqui já ouviu falar no DDD, no Domain Driven Design? Sim? Não? Reações? Esse DDD, para quem não sabe do que se trata, né? É um design de software orientado, exatamente, é um design de software orientado a domínio. Então, a ideia é você pensar no software do ponto de vista do negócio. Então, isso muda totalmente a forma como a gente começa a elaborar os nossos pensamentos na questão da modelagem. E o que isso tem a ver com banco de dados? A gente tem aqui um versus aqui entre ele e o design de software orientado a dados. Nos anos 2000, mais ou menos, na verdade antes disso, mas ficou muito forte nos anos 2000, era muito comum você começar a modelagem de software esboçando o diagrama de entidade de relacionamento entre né, a gente tentava representar quais vão ser as entidades, quais são as relações entre as minhas entidades e tudo mais. Então, a gente começava a desenhar software pensando nos dados. Então, a gente olhava primeiro para os dados
e depois tentava fazer os dados se encaixarem com o negócio, certo? Com o DDD, na verdade, o DDD surgiu também por volta de 2000 com um livro de Eric Evans, recomendo muito a leitura, inclusive foi em 2003, é um livro de 2003, mas ele foi amplamente difundido em 2010, quando ele foi mastigado por um livro sucessor de um outro autor, que trouxe para a gente algumas noções de como implementar na prática o que o Eric Evans tentava falar. Então, basicamente, a gente tem agora, a gente não pensa mais no software do ponto de vista dos dados, na modelagem dele. A gente pensa no software do ponto de vista do negócio. E os dados, em teoria, deveriam ser somente a nossa camada de persistência. Ou seja, a camada que vai persistir os nossos dados. Então, só serve de consulta e atualização, inserção e exclusão dos nossos dados. Basicamente, em teoria, uma camada de dados deveria ser só isso. Então, onde está a nossa regra de negócio? A regra de negócio está na nossa aplicação, correto? Então, a nossa aplicação é responsável por estabelecer quais serão as regras de negócio que vão constituir a maior parte dos nossos requisitos de negócio. A gente É comum existir ainda hoje software, o pessoal construir o modelo de software baseado em dados? Inclusive é uma estratégia. Quando que o design de software orientado a dados ele é benéfico? Né? Aqui a gente tem um comparativo. Então a gente tem um de par aqui. O design de software orientado a dados, o foco dele é nos dados. Então, o design de software ele coloca uma ênfase significativa nos dados e na manipulação deles. Já no design orientado a domínio, a gente tem um foco principalmente no entendimento e modelagem do domínio do problema em questão. A gente fala que a complexidade de software ela é constituída de 3 outras complexidades. A gente fala que é a complexidade do domínio, mais a complexidade da solução técnica, mais a complexidade do legado. O que são essas 3 complexidades? A complexidade do domínio é onde mora o nosso problema, onde mora o negócio. A complexidade da solução técnica é onde reside o design orientado a dados. Né? É onde a gente vai falar de tecnologias. Qual que vai ser a linguagem de programação que eu vou escolher para modelar o meu software? Qual que vai ser o banco de dados? Enfim, esse é o como. Então, a complexidade do domínio se preocupa com o que, a solução técnica no como, e a complexidade do legado é aquilo que é inevitável. Né? Frequentemente a gente vai ser alocado em times, vai ser alocado em situações, em projetos em que a gente herda, de fato, um software que ele é legado, mas ele precisa continuar existindo e é a nossa responsabilidade mantê-lo. E aí é uma herança que a gente não tem como correr dela. A gente tem que continuar mantendo aquele software. O DDD ele se preocupa com o primeiro, então ele ataca o design, ele ataca o domínio do problema. No design orientado a dados, a gente tem uma estrutura centrada nos dados, né? Então, o que seria isso? Né? Os modelos de dados eles são um ponto central do design. As estruturas de dados elas são projetadas primeiro e, em seguida, a lógica do negócio é construída em torno dessas estruturas. Então, a gente vai pensar em estruturar um banco primeiro, para depois pensar na regra de negócio, depois pensar na lógica do negócio, digamos assim. Já na estrutura centrada no domínio, a gente tem o domínio como ponto central do design, né? Então, os conceitos e essas regras de domínio eles são mapeadas diretamente para o código. Né? Outro ponto de divergência, né? A gente tem uma ênfase na persistência no modelo orientado a dados. Já no modelo orientado a domínio, uma ênfase na expressividade do domínio. Né?
no design orientado a dados, nós temos ali o modelo relacional, que é o modelo entidade, diagrama de entidade de relacionamento. Não sei como que estão sendo conduzidas as aulas, as suas aulas na Tribe. Vocês estão tendo contato com esse tipo de diagrama? Vocês já viram alguns exemplos, enfim? Sabem mais ou menos o que é o diagrama de entidade de relacionamento? Digamos, é o diagrama base para modelar tabelas de um banco de dados, de entidade de relacionamento, no caso. Tá tendo esse contato? Eu acho que não, mano. E vou falar com essa verdade, eu acho que não vai ter, não. Eu acho que Perfeito. não. Mas só acho que não. Eu vou dar uma conferida na grade aqui. A gente vai. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente podia. Deixa eu abrir aqui. Talvez eu consigo. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu abro aqui na aba, a gente brinca um pouquinho. Mas basicamente é um modelo para nos ajudar a construir o que vai virar de fato o nosso banco de dados na sequência, né? Aqui, no caso, a gente tem, no design orientado ao domínio, o diagrama C4. É um diagrama que é amplamente utilizado hoje em dia para essa construção, né? Esse modelo. E quando que Brother, é? desculpa, deixa eu só já completar, como tá gravando, vai ficar, só para ficar registrado. Vai ser na aula de segunda-feira, vai ter. Vai ter? Ah, beleza. É Que o coisa boa. próximo tópico de. Aliás, deixa eu só ver se eu não estou confundindo. Não, minto, não é de segunda, não. É o próximo. É a sessão 3, galera. A gente está na A2. Mas vai ter sim, vai ter. Vai ter uns conteúdos lá de como transformar. Voltado realmente para a parte de design. Perfeito. Então já estou antecipando o conteúdo para vocês, então. Já fica de lição de casa, já de antecipação. Mas beleza. Quando que é, então, uma boa escolha você modelar um software orientado a dados? Então, ele vai ser uma boa escolha para aplicativos que têm, de fato, um foco em relatórios, por exemplo, ou um foco em análises e manipulação intensiva de dados, né? Um outro cenário também que eu posso trazer para vocês é em cenário de jogos. Costuma ser muito comum a gente, por questões de performance, você fazer uma modelagem orientada a dados para que você consiga um desempenho melhor no jogo, naquilo que está sendo produzido no final, né? E quando que é uma boa escolha o design orientado a domínio? Então, para aplicativos que exigem uma compreensão profunda do domínio, né? Envolvendo especialistas do domínio no processo de design e desenvolvimento. Então, fica aí um comparativo bem interessante e uma sugestão de quando vocês forem pensar nas aplicações que vocês querem construir, de vocês tentarem enxergar o software do ponto de vista de quem detém o conhecimento do domínio, o conhecimento do negócio, né? Uma vez que a gente expressa no código de uma forma bem clara as intenções de quem é especialista do domínio, a gente consegue respeitar e construir um código extremamente mais bem escrito, mais bem feito e mais bem legível para as demais pessoas que estão envolvidas, né, na construção daquele software. Fica aí de dica. Bom, um outro tópico que eu queria trazer aqui para vocês também, para a gente falar um pouquinho, Mano, posso só fazer uma pergunta lá do. Volta no slide anterior, por favor. claro, à Só vontade. para a gente ter uma noção mais prática. Qual tipo de aplicação, por exemplo, que imaginando algum cenário hipotético que talvez seria mais interessante estar lá orientado a dados e qual que estaria orientado a domínio? Perfeito. Ah, eu vou tentar não entrar tanto na parte técnica da coisa, mas pensem o seguinte: vocês já trabalharam com arrays na vida de vocês, correto? Beleza. Vocês sabem como que um array funciona por baixo dos panos. Quando a gente precisa, por exemplo, pesquisar dentro daquele array, a gente faz o acesso àqueles dados um após o outro. Então, a gente percorre um elemento, compara ele, não é, percorre outro, compara ele, não é, beleza? Esse é um tipo de acesso.
Concordam comigo que quando você precisa, se o seu array lá tiver 200 elementos e você precisar, o seu elemento for o último, por exemplo, do array, no pior caso, aquele acesso vai ser em O de 200, né? Vai levar uma ordem de complexidade de 200 iterações para que você consiga pesquisar naquele array. Pois é, quando a gente modela um dado, modela um software orientado a domínio, a gente pensa lá no computador. No computador você tem a memória. E aí você tem as regiões de memória, você tem como se fossem, imagina pequenas caixinhas. Então, cada caixinha daquela é uma região de memória. É onde cabe uma pequena parcelinha do dado. Quando a gente modela um software orientado a domínio, é comum que esses dados eles fiquem o que a gente chama de espaços. São dados espalhados mesmo pela região do computador. Então, às vezes, para o computador encontrar a próxima região de memória para ele conseguir continuar a operação dele, ele precisa literalmente fazer uma pesquisa. Às vezes, encontrar esse dado em outra região de memória pode ter um custo um pouco maior do que se esse dado tivesse logo, por exemplo, ali na sequência. Então, onde que esse design orientado a dados entra? Porque o design orientado a dados ele vai tentar agrupar o máximo de dados parecidos ou similares em uma mesma região, de forma que o acesso àqueles dados seja mais eficiente. Então, do ponto de vista de performance, quando você precisa de aplicações mais performáticas, o design orientado a dados ok, é uma estratégia interessante. Uma outra estratégia interessante, quando a gente precisa pensar em design orientado a dados, é quando a gente está literalmente lidando com dados brutos. E a gente precisa fazer alguma análise pesada em cima desses dados, né? Hoje em dia a gente está vivendo a cloud computing, né? A gente está vivendo a computação em nuvem, a gente está vivendo todos aqueles grandes conceitos, big data, machine learning, tararara. Então, quando você tem o dado cru, o dado bruto, e você precisa fazer uma análise pesada em cima daquilo, é natural que o design orientado a dados ele predomine. Então, acaba que ele é mais bem-vindo, porque não tem tanta regra de negócio envolvida ali. Você meio que está fazendo uma análise em cima de algo de uma informação que ainda precisa ser construída, digamos assim. Então, em termos práticos, nesses cenários, o design orientado a dados, ele se encaixa muito bem. Top, top. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer? Posso seguir? Beleza. Um outro tópico que eu vim trazer para vocês, de forma bem breve, na verdade, é para colocar uma pulga atrás da orelha de todo mundo, é o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados e performance. Vou trazer um exemplozinho para vocês. Isso aqui já é um comecinho ou um esboço do que vai ser o diagrama de entidade de relacionamento. Então, para quem não sabe, esse genre aqui, essa caixinha retangular, representa uma entidade no nosso banco de dados, né? Tal como o Pedro estava comentando aquela hora sobre pessoas, né? A tabela de pessoas, geralmente, em bancos de dados relacionais, uma tabela representa uma entidade ou alguma relação entre essas entidades, mas na regra geral, é geralmente uma entidade. E essa aresta aqui, essa linha entre essas duas entidades aqui, representa uma relação. Ou seja, gêneros têm uma relação com filmes, beleza? E aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de cardinalidade, né? Que é o que a gente chama de a parte que representa a quantificação dos registros daquela relação. Então, por exemplo, o meu gênero, eu posso ter vários filmes relacionados a gênero, mas eu só posso ter um filme em um gênero. Então, tipo, entenderam mais ou menos a ideia? Então, por exemplo, um gênero tem vários filmes, ou está relacionado a vários filmes, e um filme só pertence a um gênero, por exemplo. Então, é isso que essa relação aqui quer dizer para a gente.
Então, aqui eu trouxe para vocês. Considere o seguinte diagrama entidade-relacionamento. Beleza? Agora, a gente tem um probleminha. A gente quer obter a lista de todos os gêneros que possuem pelo menos um fio. Então, a gente vai ver algumas possíveis soluções para esse problema. A gente quer uma lista de todos os gêneros que possuem pelo menos um fio. Beleza. Aqui a gente tem duas consultas ao nosso banco de dados. Alguém saberia me dizer, ou arriscaria dizer, qual que é a diferença entre essas duas consultas? Spoiler, as duas oferecem o mesmo resultado. Então, as duas cumprem o papel de responder essa pergunta aqui. Mas qual que é a diferença entre elas? Alguém arriscaria dizer? Acho que aí já tá bem. O pessoal ainda não aprendeu a fazer joy ainda não, mano. Acho que o Beleza, teu joy é o próximo. beleza. Então, beleza. Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, o que está acontecendo aqui, ó, nessa primeira consulta é o seguinte. Select vocês já conhecem, beleza? Isso mesmo? Select ele vai selecionar os dados no banco, ok? Esse distinct é uma palavra reservada do SQL para trazer dados únicos para aquele mesmo registro, beleza? Então, ele só vai trazer, por exemplo, se tiver mais de uma linha que tenha, na nossa tabela, que tenha um mesmo registro, por exemplo, pessoa 1 e pessoa 1, ele só vai trazer uma vez pessoa 1, beleza? O from está dizendo, selecione a coluna nome de gênero para mim, distintamente, ou seja, de forma única, da tabela filmes. Esse inner join aqui, ele nada mais é do que uma operação que vai tentar pegar a interseção entre duas tabelas, ou seja, ele vai pegar os dados que estão em uma tabela e estão em outra tabela. Basicamente é isso. Não sei se vocês... alguém que gosta de matemática, mas é basicamente aquele diagrama de Venn lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu só completar com as pequenas asteriscos, mano. Uhum. Pessoal, tem vários tipos de join. A gente tem o left join, o right join, o inner join. Tem mais algum? Acho que não, né? Acho que é esses três, né? Right join. É o left, o right e o inner, né? Isso, exatamente. Acho que é esses três mesmo. Eu gosto Mas- muito dessa imagem aqui, ó. Não sei Aí, se... ó, esse é top. Mas é só para poder falar com vocês o seguinte: o inner join é a mesma coisa do join, tá? O funcionamento é a mesma coisa. Só porque eu acho que na Tribe a gente vai ver só como join. Aí você pode escolher por escrever ou não a palavrinha inner. Fica a seu critério. Perfeito. Aqui, eu gosto muito dessa imagem porque ela explica todos os tipos de join e coloca o diagrama de Venn para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, naquele exemplo que eu trouxe para vocês, a gente está vendo o inner join. Basicamente, ele está pegando a interseção entre essas duas tabelas aqui. Então, eu tenho minha tabela de gêneros e a minha tabela de filmes. Ele está pegando os dados que estão presentes em gêneros e em filmes. Beleza? Então, basicamente é isso. E aí tem outras opções aqui. As outras opções são o que o Vitor comentou, né? Tem o left join, que vai pegar os dados que são interseção entre uma tabela e outra, mas vai trazer também os dados que são exclusivos da primeira tabela. A gente tem o right join, que vai pegar só os dados da tabela da tabela da direita, por exemplo. Enfim, tem várias operações possíveis. Para o nosso exemplo, eu quero que vocês foquem principalmente nisso aqui, ó, o inner join. Combinado? Beleza. O que temos aqui, então? Deixa eu pegar aqui. Voltar aqui para o nosso... Nunca usei aquele ali, mano, que esse full alter join. Aquele memezinho ali é bem bacana pra representar do carinha de cabelo e barba. Real. Esse, Ele é esse, muito esse, explicativo. esse full alter join aí eu sinceramente nunca usei.
Pior que, na real, o Walter Join é quase que um union, né? Tipo assim, você está Né? trazendo os dados de uma tabela e outra, por exemplo. Então, Na real, daria o funcionamento é como se fosse do igual mesmo. union. Agora, Do union. o White Join também, velho, acho que eu usei, sem brincadeira, acho que eu usei uma vez. E eu lembro justamente porque, tipo assim, caramba, velho, vou precisar usar o White Join agora, a primeira vez. Foi um problema muito específico, eu nem lembro mais o que que era. Agora, o Left Join, galera, na hora que vocês começarem a usar, vocês vão ver, assim, ele é bem bacana, tipo, você pode usar ele para fazer uns macetinhos no sentido inverso do que o Davidson tá querendo aí, por exemplo. Ah, eu quero pegar só os gêneros que não tem filme. Como o Left Join ele pega meio que tendo ou não tendo a relação, aí você pode fazer o Left Join e no Where colocar que só onde não tem a relação. Aí você consegue pegar só os gêneros que não tem. Aí, tipo, no geral, assim, na prática, falando aí da minha prática, do meu contexto, né, trabalhando com RP, o uso diário é do join e do left join. O white join aquele full auto lá, eu nunca nem passei perto, nem sabia que tinha. Quando eu preciso coisa similar a ele, eu uso o union. O union também ajuda bastante. Perfeito. No diagrama de Venn, né, fica muito claro para a gente, não sei se alguém que gosta de matemática, né? Mas basicamente na teoria de conjuntos lá, né, quando o full Walter Jones se comporta como union, né? O union lá é a união lá, né? Quando você quer unir um conjunto a outro, e aí ele traz os dados que estão em um conjunto e os dados também de outro conjunto no mesmo resultado, né? Então, basicamente, seria isso o comportamento. Eu tô pensando uma coisa aqui, sabe qual que deve ser a diferença? Tem muito tempo que eu não uso o union, mas se eu não me engano, o union ele agrupa linhas, ele não agrupa coluna, não agrupa. Se eu não me engano, se eu não me engano, ele Agrupa soma as linhas. linhas e vai nas linhas. Isso. Esse Sim. full auto ele vai agrupar as As colunas. colunas. Perfeito. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui no nosso lado esquerdo? Está selecionando os dados que são distintos na nossa tabela de gênero, da nossa tabela de filme, na interseção da nossa tabela de filme com a nossa tabela de gênero, e esse on aqui é para dizer qual que é a coluna da nossa tabela que a gente quer utilizar para dizer para ele qual que é essa interseção, onde que está, de fato, o dado que é igual em uma tabela e outra. Então, basicamente é isso. Então, a minha tabela de gênero, ela possui um ID, e a minha tabela de filmes, ela possui um ID de gênero. Então, o meu filme, ele tem uma relação com o meu ID de gênero. Então, eu estou unindo, estou dizendo para ele, ou pega os dados para mim de filmes e gêneros, onde o meu ID de gênero seja igual ao meu ID do gênero dentro da tabela de filmes. Qual que é a diferença para essa segunda consulta? Nessa segunda consulta, nós não temos mais o distinct. Percebam? A gente tem o select, a gente está trazendo esses dados aqui, diretos, e no final, a gente está usando essa cláusula aqui que chama group by. O que ela faz, no fim das contas, né? Ela vai agrupar o resultado na nossa consulta por alguma chave que a gente especifica. Vamos fazer na prática, acho que fica melhor, né? Para você visualizar. Vamos fazendo aqui aos pouquinhos. Deixa eu dar um ESC aqui, para ficar mais interessante. Eu tenho aqui até o meu. Beleza. Então tá. Nosso select, eu vou trazer todos os dados de movies, beleza? Beleza. Ele me trouxe aqui os dados de filmes, ok? Então a gente vai construir a nossa consulta juntos. Eu quero trazer, na real, eu quero trazer o gênero, os gêneros cujos filmes que possuem pelo menos um filme. Então, select tudo from movies, eu vou fazer parte a parte. Eu vou fazer um inner join com a minha tabela de gêneros, beleza?
onde genre.id seja igual a movies.genreid. Acho que Beleza? faltou só um S ali, mano, no Jamie. Verdade. Gente, pô. Inclusive, só te pedir, só pra gente dar uma focada nesse on aí, que o Giga ali perguntou, e a pergunta dele é bem interessante, se o on é igual ao where. Sim. É como se ele for. Na real, o where é como se fosse é uma. O where, na real, é uma cláusula de condição. No where você vai conseguir fazer uma relação de igualdade, você vai conseguir comparar, por exemplo, onde o meu campo tenha tal valor, onde o meu campo seja maior ou igual a tal valor, onde o meu campo seja isso, seja aquilo. O on ele é bem específico. O on você vai usar no cenário de quando você quer unir os dados de uma unir os dados de uma tabela com outro. E aí você vai especificar para ele qual que é a chave que você quer utilizar para poder fazer a interseção desses dados. Então, o on é como se fosse assim, eu tenho aqui, esse genreid aqui é uma chave estrangeira da tabela de filmes, que tem uma relação direta com esse ID aqui da minha tabela de gêneros. Então, é bem específico, ele é específico para as cláusulas de linear joins. Você não vai conseguir substituir o on pelo where ou o where pelo on nos usos deles. Só respondendo, deixando bem claro. Então, Só pegando o gancho aqui do que a gente estava fazendo mais cedo, é, quando a gente criou lá o nosso banco, a gente teve que ensinar lá para o banco como que era a nossa relação, né? Tipo assim, a gente teve que ensinar lá que lá na nossa tabela item vendas lá, por exemplo, a gente teve que ensinar que o vendas ID lá dentro dela era tal vendas ID na tabela venda. A gente ensinou isso lá na criação do banco. Na consulta é meio que como se a gente tivesse que ensinar de novo. A gente meio que está amarrando os dados ali de novo para mostrar onde que a gente quer fazer o join. Porque o select, a nossa relação de select, não necessariamente precisa ser a mesma da interseção. Desculpa, da chave estrangeira lá da tabela criada. Você pode, inclusive, fazer joins de tabela que não tem relação. Você pode, pô, velho, eu tô com uma curiosidade aqui, eu quero saber quais filmes que têm o mesmo nome de lugares. Um exemplo doido, mas tipo, aí você pode fazer um join com a tabela filme e a tabela localidade sem ter relação nenhuma uma com a outra e tentar comparar, usar como comparativo o nome dos dois. E se porventura o nome de um e da outra bater, vai trazer. Sabe? Então, tipo, não necessariamente no Select precisa ser a mesma relação que o banco foi feito para poder ter. Aí, meio que por esse motivo, você tem que, na hora do seu Select, aí, ensinar para ele, falar com ele: olha, eu quero que você vai conferir isso aqui para mim, para poder fazer a relação aí. perfeito. Uma coisa que facilita bastante é a gente tentar ler, né, a consulta SQL como se a gente estivesse usando a linguagem humana mesmo, né? Tipo, selecione tudo de filmes ou na interseção com gêneros em que genres.id seja igual a movies.genid, né? Ou seja, em que estabeleça-se uma relação direta entre esse campo com esse campo aqui dessa outra tabela. Então, quando eu executo essa consulta aqui, ele vai me trazer os dados, as colunas, tanto de movies, quanto as colunas de genes, onde esse ID aqui seja igual. Então, por exemplo, se eu comparar aqui, ó, o ID 1, deixa eu pegar aqui só, facilitar aqui para a gente ver, genres.id, movies.genreid, e vou pegar também movies.id, só para a gente ver. Olha só, no resultado da minha consulta, eu trouxe o ID de gêneros, da tabela gêneros, e aqui eu tenho o ID do filme. Mas, na tabela de filmes, eu tenho um campo gênero ID. E esse campo gênero ID é o que faz a relação
com o ID da tabela de gêneros, beleza? Por isso que no resultado da consulta, esses dois resultados aqui vão ser sempre iguais, ó. É exatamente o resultado direto desse ON aqui. Então, o que esse ON está trazendo para a gente. Então, aqui eu estou subindo, né, os meus dados. Percebam que tipo, pode se referir a qualquer filme, mas o filme onde o GenRID foi igual ao ID do gênero, isso aqui vai ser trazido na consulta. Então, basicamente é isso. Só duas observações só, mano. Vou parar de ficar te incomodando. Pode ficar à vontade. A primeira é só uma curiosidade. Se lá na tabela Movies não for obrigatório, né, não for not null, o gen e ID, se puder estar null, se puder existir um filme onde não é informado um gênero, quando você faz esse join aí, você está descartando o filme que tivesse o gênero. Porque Perfeito. no seu select ali, você está pedindo para trazer só onde um dado bata com o outro. Perfeito. Então, se você está pegando todos os filmes, beleza. Só que o seu join vai tentar juntar. Você está falando com. Eu vou até fazer a minha leitura ali de Davis, que a minha leitura é um pouquinho diferente. Selecione para mim, os dados estão ali, lá dos movies, junta tudo que tem aí para mim com os gêneros, quando bater aqui o gênero ID com o move gênero ID. É, só que, pela lógica, se tem um filme que não está informado um gênero, se não tem ID para poder juntar, então não vai trazer. Sacaram? Então, simplesmente nesse select não vai trazer. Uma segunda só observação, que eu acho que eu devo ter conseguido convencer pelo menos uns dois aí do meu padrão lá de escrito do banco de dados. Nota para vocês verem a canseira que é. Nesse caso que está trazendo só duas coisas, não tem tanto, até que não está tão ruim. Mas olha para vocês verem: genres.id, movies.genreid. De verdade, se tivesse seguindo lá o padrão que eu mostrei para vocês e tivesse. Não, ID tem que ter o nome. Então, genro e ID nos dois, no caso. Não fica mais fácil visualizar? Você consegue entender que não, isso aqui realmente é o mesmo dado. Está em tabelas diferentes, mas trata do mesmo dado. Eu passei para eles aquele padrão lá que o retaguarda adota, velho, de tipo a tabela clientes, o ID ser clientes ID. E todos os lugares onde usa ele mantém com essa mesma nomenclatura, clientes ID, que fica Perfeito. muito mais fácil de poder dar manutenção, entender o que está acontecendo. De poder enxergar, né? Perfeito. Aqui eu vou melhorar nossa consulta fazendo o que o Pedro já tinha falado para vocês, que ele estava fazendo as consultas dele. Vou dar um apelido para as nossas tabelas, e aí eu vou substituir onde eu estou chamando o nome da tabela pelos apelidos, para facilitar, para reduzir a carga cognitiva da nossa consulta, e eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Beleza? Até aqui tá tudo bem? Tá ok? Posso prosseguir? Ou alguma dúvida? Beleza. O que que eu quero? Eu quero trazer todos os. Agora é o seguinte: eu quero trazer aqui, na verdade, é a lista de gêneros, né? Então, é exatamente isso aqui que eu quero na minha consulta. Quando eu rodo essa consulta, olha só que doideira. Ele me traz vários registros duplicados. Drama, 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 ciência fiction, isso aqui é espanhol, inclusive. Animação, aventuras, tarará. Só que eu só quero uma lista de gêneros. Eu não quero gêneros duplicados. E é isso aqui que o Distinct resolve. Beleza? Quando eu faço o Distinct, agora ele traz, sim, um registro de cada um daqueles que eu tinha nas minhas linhas. Outra forma de resolver este problema é aquele segundo caso que eu tinha apresentado lá para vocês. Então, eu vou fazer aqui o select, beleza? Vou trazer também o nome do gênero, só que agora eu não vou usar o distinct. Da minha tabela filmes, deixa eu passar isso aqui para a linha de baixo. Quebrar aqui também. From movies, M. Inner join, genres, G. On, G, ID é igual a M, genre, ID. Até agora tudo igualzinho, com a única diferença de que agora não tem mais o distinct. Eu vou resolver o problema do distinct usando outra cláusula. Group by G.name.
Vou executar e eu tenho exatamente o mesmo resultado. Por trás dos panos, a gente tem exatamente o mesmo resultado, mas por trás dos panos, o que está acontecendo com cada uma das consultas? Na primeira consulta, ele seleciona para mim, da tabela de, 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 no resultado do inner join, ele já traz para mim quais são os dados únicos da tabela de gênero. Então, ele faz um distinct no gênero. Então, tipo, já de cara. Então, por exemplo, lá nos meus gêneros, se eu tiver no resultado do meu inner join com movies aqui, eu tiver vários registros, ele já vai trazer tudo de uma vez. Então, eu vou mostrar para vocês um comando aqui em SQL para a gente poder visualizar exatamente o que está acontecendo, que eu já ia até falar no próximo slide, mas só para a gente poder visualizar o que está rolando aqui. Esse comando é o explain. É um comando que ajuda a gente a identificar o que o SQL, o que o banco está fazendo por trás de cada consulta. Então, ele ajuda a gente a identificar o que está acontecendo no passo a passo. Basicamente, ele retorna para a gente um resultado em linhas que indica para a gente algumas informações importantes, né? Então, aqui ele vai dizer para a gente, olha, eu realizei 2 operações. A primeira operação eu realizei na tabela de gêneros, que eu apelidei de G. Eu verifiquei que nessa tabela a gente tem uma chave primária possível, de ser utilizada para poder otimizar a consulta. Eu percorri 13 linhas. Eu filtrei 100 registros e eu estou usando uma tabela temporária. Beleza? Nessa consulta aqui, o que aconteceu? Mesma coisa. Aqui a gente tem algumas mudanças, né? Ele viu algumas outras chaves como possíveis candidatas aqui para otimização. Mas aqui, nessa consulta em específico, ele percorreu 22 registros. E aqui que está o pulo do gato. Por quê? O group by, ele só é acionado no final de tudo. Então, todas as operações que foram acontecendo aqui em cima, foram acontecendo em cima da nossa coleção total de registros, dos nossos 22 registros. E aí, tem um outro comando ainda que o explain nos fornece, que a gente pode até usar, que é o analyze. Opa, ele ajuda a gente a identificar esse caso, que é o seguinte. Aqui ele traz para a gente um resultado aqui. Deixa eu pegar aqui, trazer para cá, acho que é melhor para ver. Olha só que legal. Para cada operação que ele realizou no banco, ele traz ali para a gente um relatóriozinho. Então, esse relatório ajuda a gente a identificar possíveis gargalos na nossa consulta. Então, por exemplo, eu vou executar para esse aqui também, vou copiar lá e a gente vai fazer uma comparação. Então, aqui, ó, Licença, Davidson. Davidson, oi, fica à vontade. pode dar um pouquinho de zoom, que aí no Claro. VS Code está bem pequeno. Aí, obrigado. Melhorou? Bem Beleza. melhor. Valeu. Show. Aqui, o que ele fez? Ele cria uma tabela, toda consulta em SQL, ele cria internamente o banco de dados, ele cria internamente o que a gente chama de tabela temporária para trazer essa consulta. Por isso que ele está escrevendo aqui, table scan on temporary. Beleza? Aí ele vem falar de custo. Esse custo aqui seria, eu não sei dizer ao certo qual que é a unidade de medida que ele está utilizando aqui, mas vamos abstrair a unidade de medida nesse momento e vamos analisar só para os valores. Um custo maior representa performance menor. Então, um custo de 7,61, nesse caso aqui, contra um custo de 12,5, concorda comigo que esse primeiro resultado aqui é melhor do que esse aqui? Além disso, a gente consegue identificar o porquê que o custo é menor. Olha só, aqui ele analisou 13 linhas, aqui ele analisou 22. Para essa operação de deduplicação que ele realizou, ele teve um custo de 7,41. Aqui ele teve um custo de 12,3. E a mesma coisa, ele realizou a operação em cima de 22 linhas. Aqui a mesma coisa, em cima de 22 linhas. Então, aqui, desde o início, ele já foi realizando a operação em cima de 13 registros, que foi uma quantidade menor. Por isso, essa primeira consulta aqui, a gente fala que ela é mais performática, ou ela tem melhor performance do que a segunda. Qual que é o que eu quero trazer de lição para a gente aqui? Vai ter casos
Localmente, isso raramente vai acontecer, porque no nosso ambiente local é um ambiente extremamente controlado. A gente tem uma máquina, um banco de dados que é autocontido ali dentro do nosso processo e tudo mais. Dificilmente isso vai acontecer, mas em produção, pode ser que a gente tenha problemas gigantescos de performance, relacionado à performance de banco. E algumas estratégias que a gente utiliza para poder identificar esses gargalos é essa, por exemplo, do Explain, né? A gente pode analisar passo a passo o que está acontecendo ali para a gente tentar otimizar as nossas consultas e melhorar esse tempo. Eu vou trazer para vocês, na nossa parte de experiências, alguns casos, né? Alguns cases que eu passei relacionados a isso, para vocês verem o quão importante essa parte, né? Agora, Beleza. eu posso trazer uns exemplos aqui. Claro. Primeiro, só dizer uma coisa, galera. Tem vaga aberta aí para fazer isso, tá? Tem vaga de emprego de gente especialista em banco para poder resolver performance de banco. Tem gente contratada na empresa que fica que tipo o cargo da pessoa é ficar só conferindo banco e vendo onde está tendo gargalo para poder ficar otimizando. Então, assim, se quem interessar por banco é uma puta profissão para seguir. Quero trazer só algumas coisas práticas, porque assim, quando a gente, principalmente vocês que estão aprendendo SQL agora, pode parecer que, velho, pô, tem lá, com uma consulta demora, vamos colocar que aquilo ali fosse segundos. Uma consulta demora 7 segundos e tal, estava demorando 12 segundos, eu tive que estudar e tal para poder reduzir para 7 segundos. Quando a gente pensa de uma consulta executada uma vez, pô, 5 segundos de diferença. Se você estiver no seu ambiente de desenvolvimento, você está precisando pegar um dado e tal, conferir informação do seu banco, talvez não faça sentido em ficar parando para pensar no performance, que você vai pegar o dado uma vez só. Mas e se a gente estiver gerando um inventário de uma empresa? E se a gente tiver que lidar com 1,5 milhão de registros? E se o seu select precisar ser rodado 1 milhão de vezes? Aí começa a fazer diferença. Tem sistema concorrente nosso, era tem de um supermercado. Sabe qual que foi o motivo deles terem mudado o sistema? O supermercado saiu do sistema deles lá e veio para o nosso? Porque o inventário do outro sistema demorava 3 dias para ser gerado. 3 dias, velho. E sabe o que é massa? É uma cidadezinha pequena. Lá tem problema de energia. Então, às vezes, ficava 2 dias e meio gerando inventário e acabava a energia. Aí era mais 3 dias para frente para poder gerar de novo. E tem data de entrega. Empresa de grande porte, você tem você precisa do inventário no início do mês, até lá pelo dia 8. Todo mês, recorrentemente, por conta disso aí, estava gerando multa para a empresa. Ela tinha que pagar multa e juros lá da guia do ICMS e tal, do recolhimento de imposto, porque o sistema não dava conta para poder fazer. E, Charles, até bom você falar isso aí, cara, não é computador. Você tem um puta servidor lá. Inclusive, o sistema antigo argumentou que era servidor, né, que era computador ruim. Eles compraram o servidor lá, acho que tipo de uns 20 mil reais, e não resolveu, velho. Felizmente, não resolveu. A questão da otimização, assim, só para trazer um comparativo, inventário é uma coisa que demora mesmo para gerar. Só que o aceitável de demorar, porque tem que pegar, principalmente no seu mercado, você faz o inventário é calcular o custo de cada mercadoria, exatamente qual que é o estoque final, pegando todos os cupons fiscais emitidos, notas fiscal, quem entrou, saiu e tal, para dar o estoque no final do mês. Isso é custoso mesmo, isso demora mesmo. Só que o aceitável de demorar, mesmo num cliente do grande porte deles lá, e assim, eu tô falando aceitável para a gente, tá? Porque com certeza deve ter um outro sistema aí que pode ser que faça até mais rápido. Não conheço, mas provavelmente deve ter, ou se não tem hoje, algum dia vai ter, ou até a gente mesmo vai melhorar e vai ter. Mas assim, 5 minutos. 5 minutos é muito. Num cliente nosso de menor porte é 10 segundos. É rápido. Então, tipo, por isso que eu falo, pô, Ana, eu vou fazer um trem aqui, pô, tá demorando uns segundos para mais. Beleza. Mas é um segundo vezes quanto? É um segundo de um select só? Ou você vai rodar seu select 1 milhão de vezes?
Na hora que a gente começa a escalar, faz muita diferença mesmo. E é umas coisas assim, o Rafael, que vai bater um papo com a gente amanhã, ele até pegou um caso recente para poder dar uma otimização na tela de permissão nossa do sistema. A tela, quando você mandava salvar, ela ficava no processamento e tal, salvando os registros no banco, demorava tipo, velho, 30 segundos para poder salvar. Depois que ele mexeu, ficou instantâneo. Você clica, manda salvar e já vai. Só otimizando o banco, só otimizando a SQL. Então, velho, faz diferença demais, muita mesmo. Assim, não acho que vai ser uma preocupação sua. Você fala, pô, velho, a partir de amanhã eu vou começar a preocupar aqui, todo select que eu fizer, eu vou ver ele da forma mais otimizada possível. Não é assim, é gradual. Você primeiro tem que aprender, né, o SQL básico, conseguir resolver as consultas para depois pensar em otimização. Mas tenham isso em mente, não deixa código, não deixa código morto lá, não. Faça o aquel e tal, resolve o problema, velho. Depois você vai pegando para poder aprender e resolver e Perfeito, melhorar. perfeito. Essa questão de otimização, ela se torna uma dor quando a companhia percebe que ela está perdendo muita grana com isso, e aí ela decide. Tipo assim, a gente tem duas formas de agir, a forma preventiva e a forma reativa, né? Ou a gente espera o problema acontecer e reage a ele, e aí pode ser que a gente já esteja perdendo dinheiro, ou a gente age de forma preventiva. Mas também tem um custo agir de forma preventiva. Não é da noite para o dia que a gente do nada vai começar a otimizar todas as consultas, porque às vezes não faz tanto sentido. Às vezes faz sentido você fazer a consulta ali e tal, e de repente, quando ela se tornar um problema, quando ela começa potencialmente se tornar um problema, você realmente vai agir nela diretamente. Significa que a gente vai, do nada, começar a escrever um monte de consultas otimizadas e vai ser sempre otimizado, tudo certinho. Depende da necessidade do problema, depende também do tamanho do seu problema. Mas para esses casos que o Vitor comentou, por exemplo, que seja uma consulta que você multiplica isso, escala isso de forma grandiosa, dá uma diferença imensa, imensa, imensa. Até porque a questão da construção do negócio, às vezes, quando você faz também o SQL, quando você fez não era um problema, né? Você não está vendo problema de performance. O problema vai começando a acontecer na hora que começa a ser muito usado, tem muito registro e tal. Exatamente, exatamente. Pessoal, alguma dúvida relacionada ao Explain? Assim, de forma geral, assim, para que ele serve? Vocês entenderam o que ele retorna? Como que a gente usa? O que a gente consegue extrair a partir dele? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos seguir? Beleza. Então, próximo tópico que eu vim trazer para vocês aqui é um pouquinho das minhas experiências. Algumas situações, alguns cases que eu passei relacionados a alguns desses assuntos que a gente trouxe aqui. Ah, bom, primeiro caso, né, que eu vim trazer para vocês aqui trabalhei durante um tempo para uma empresa de análise de reputação, né? O foco dela era analisar a reputação de outras empresas com base nas notícias que eram veiculadas na mídia. Então, sites de jornais, revistas, enfim, eles tinham um processo que eles chamavam de clipping, né, clipagem de notícias. Eles recolhiam essas informações, faziam uma análise, eles tinham especialistas, né, pessoas que faziam a leitura e atribuíam uma nota, e essa nota, eles divulgavam essa nota para os clientes deles. É como se fosse a nota que representava os clientes deles perante a mídia, digamos assim. Era uma nota da reputação dessa empresa. E aí, nesse projeto, basicamente, né, nós tínhamos uma operação, a gente meio que precisava trocar a roda com o carro andando, né? O cliente já tinha um sistema, já usava esse sistema não podia parar, então a gente precisava construir um sistema que iria substituir esse sistema, mantendo esse outro. E aí, como é que você faz com a parte de dados, né? Você precisa manter as duas bases de dados. Só que a gente tinha um para além ainda, que no conceito do nosso sistema, a modelagem de dados era diferente. Então, não dava para a gente só simplesmente usar o banco de dados deles e do nada só, não, beleza, eu vou só apontar para as mesmas tabelas e tudo mais. A gente precisava criar um banco de dados próprio, porque algumas coisas
a forma como a gente tratava os dados era diferente. E aí, por um tempo, durante a construção do MVP, os dois sistemas os dois bancos de dados foram mantidos em paralelo, né? Então, sempre que uma requisição ao banco de dados, uma consulta era feita, a gente sempre disparava para os dois bancos de dados. Então, durante um tempo, isso era espelhado, até o total desligamento desse outro banco de dados, e aí a gente passou a usar esse outro, né? E é óbvio que a gente fez o processo de migração dos dados antigos do outro banco de dados para esse novo banco de dados, só que quem era responsável por isso era um time especializado em banco de dados. Hoje, a gente tem uma separação muito forte, né, entre desenvolvimento e infraestrutura, enfim, de uma maneira geral, até porque a gente tem grandes áreas em crescimento, focadas nessa questão da análise de dados, né? Então, a gente tem especialistas nisso, é o que o Vitor estava comentando, né? Isso hoje dá dinheiro, porque tipo, tem muita gente, tem muito cenário, muita necessidade para essa parte, né? Um outro case também que aconteceu comigo, né? Foi numa empresa que eu trabalhei focada em aluguel de veículos, né? Por um tempo, eu atuei nessa empresa à frente de uma das aplicações lá, e essa aplicação que eu cuidava, ela tinha bastante regra de negócio dentro do banco de dados. E aí a gente vai ter a gente tem dois vieses, né? Mais cedo, o Pedro e o Vitor comentavam sobre o potencial que um banco de dados consegue te oferecer para atender um cliente, entregar valor ali numa determinada emergência e tudo mais. E a gente tem um outro lado da moeda, que quando eu comecei a minha fala aqui com vocês, eu falei que, em teoria, bancos de dados deveriam servir somente como camada de persistência. E basicamente isso. E as regras de negócio estariam na sua aplicação e não no banco de dados em si, em teoria. Só que nessa aplicação que eu tomava conta, a regra de negócio praticamente inteira da aplicação estava no banco de dados. Então a gente tinha infinitas procedures, infinitas triggers enfim, a gente tinha que navegar pelo código via banco de dados. Qual que é o boilerplate, né? Qual que é o problema relacionado a isso? É muito difícil você dar manutenção, porque você não tem muitas pessoas especialistas naquilo. Quem vai ter que cuidar daquilo, na verdade, é um especialista em ciência de dados, né? Uma pessoa especialista em banco de dados e não um programador em si, em tese, né? Hoje em dia. O segundo a gente não consegue debugar um código em banco de dados. Então, se der um problema, é mais difícil de rastrear. A rastreabilidade é menor. Então, a gente encontra alguns problemas relacionados a isso. Então, qual foi o esforço que a gente teve durante a minha estadia nessa experiência, né? A gente fez o esforço de extrair as regras de negócio do banco de dados para uma aplicação mesmo. A gente tinha uma function que cuidava daquela operação para a gente. E aí, dentro do banco de dados, ficavam lá a parte da persistência. E aí, basicamente, era isso. E assim funcionava. É claro que a gente tem exceções, né? A gente não precisa ser 880 nesse quesito. Vai depender muito do negócio, vai depender muito da companhia, vai depender muito da necessidade de cada cliente. Às vezes, a gente sabe que lidar diretamente com o banco costuma ser bem mais performático do que você fazer de forma externa, né? E aí, dependendo, pode ser que você utilize o banco ali para auxiliar uma ou outra operação e está tudo bem em relação a isso. Uma terceira experiência que eu tive foi numa empresa de seguros, e essa foi uma experiência totalmente oposta. Nessa experiência, eu não tive contato nenhum com o banco de dados. E isso é o mais interessante, porque eu cuidei de aplicações de um ecossistema gigantesco apenas via API. Então, é uma tendência hoje, né? A gente sabe dos microserviços, sabe de toda essa discussão, esse hype que está tendo em torno dos microserviços e tal. E real, grandes companhias hoje em dia trabalham dessa forma. Tem uma separação forte entre time de banco de dados e time de desenvolvimento. O time de banco de dados vai cuidar ali dos bancos de dados
importantes, enfim, e o time de desenvolvimento fica responsável por cuidar das próprias aplicações ali. No ambiente de microserviços, geralmente, a gente tem um banco de dados para cada microserviço. Então, se o time cuida da própria aplicação, em tese, ele cuida também de um banco de dados próprio. Mas é só isso. Tipo, não passa. Eu não tenho que cuidar de um banco de dados de outro serviço, enfim, fica muito restrito ali, muito pequenininho, né? Foi uma experiência bem interessante, porque pela primeira vez eu tive que lidar com o desenvolvimento de software, lidando com persistência de dados sem necessariamente estar atrelado a um banco de dados, né? E isso pode ser uma realidade também na carreira de vocês. Pode vir a ser uma experiência que vocês vão enfrentar algum dia. Isso aí é bem interessante ver ele só comentando, tipo assim, se. Isso eu acho que vai mais para grandes empresas, né? Já tá com estrutura maior. Não é que não tem o banco, né? Tipo, vai ter uma puta equipe foda lá de aí sim, de cara que cada selectzinho dele ele vai testar para cada milésimo de segundo ser o máximo otimizado possível. Aí, tipo, Sim, suga e extrai ali a última gota de performance possível em cada consulta. Aí exatamente. tem o lado positivo e negativo, né? Para a empresa, eu acho que bem mais pro lado positivo para quando está lá na grande empresa. Eu falo negativo do lado do desenvolvedor, para quem quer ser full stack, você não tem acesso ao banco e tal, Não tem acesso. você fica limitado a só usar, consumir as APIs ali. Assim, na real, eu imagino que também tem um pouco de bônus aí que você não precisa preocupar, você preocupa só com o seu domínio, né? Só com a sua parte ali do negócio. Só com os contratos que você tem que tomar conta ali, no caso, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar nessa empresa de aluguel de veículos, teve uma demanda top-down que a gente teve uma vez, de queries of insurance. O que eram isso? Agora vocês vão ter que varrer todas as aplicações que vocês tomam conta para procurar todas as selects que tem aí dentro para poder fazer o quê? Otimização. Para poder otimizar as consultas, fazer o que a gente estava fazendo agora há pouco. Com o Explain, enfim, com outras ferramentas. A gente fala de ferramentas de profiling, né? Ferramentas de análise ali de perfil ali do algoritmo. E assim, foi uma baita de uma operação, durou mais ou menos 2 semanas ali, para poder melhorar o desempenho das consultas. E, por fim, uma última experiência que eu vim trazer para vocês foi numa empresa de mineração. Eu atuei à frente de uma das aplicações dessa empresa durante um bom tempo. E a gente teve basicamente dois problemas grandes assim relacionados a banco de dados, né? O primeiro era a aplicação que a gente tomava conta era um banco de dados autocontido, um banco de dados pequenininho, mas é um banco de dados que não foi construído para atuar em ambiente de produção. E aí, basicamente, ele estava se tornando um tremendo ofensor da nossa aplicação, né? A gente tinha a aplicação rodando lá no servidor e, com o tempo, de semana em semana, a gente precisava apagar o banco de dados e reconstruir ele de novo, porque era um banco de dados estava dando muita dor de cabeça. Para conseguir contornar isso, eu tive que fazer basicamente, na verdade, para conseguir identificar o problema, né? Porque inicialmente a gente não sabia que o problema era o banco, para chegar a esse ponto e para descobrir qual que seria a estratégia que a gente iria utilizar para traçar um plano para contornar o problema, o acesso ao servidor que eu tinha era extremamente limitado. Eu não conseguia usar ferramentas visuais, porque eu usava literalmente uma telinha preta mesmo, e eu manipulava essa telinha preta, então eu não conseguia usar ferramentas visuais para analisar, para ver, enfim, não conseguia fazer nada. Então, o que que eu precisava, o que que eu fiz para tentar contornar o problema? Eu usei triggers de banco de dados para simular a geração de dados, do volume de dados que eu precisava analisar localmente. Então, eu construí o banco de dados, imitei o banco de dados que estava lá em produção, criei várias triggers para poder ficar populando tabelas específicas para mim, criando dados de tempo em tempo. Eram triggers cronológicas, né? E aí, com isso, eu consegui reproduzir localmente o comportamento que estava acontecendo em produção para poder falar, era o banco. Então, eu tinha que fazer isso, isso e aquilo. Então, para vocês verem que o uso de triggers, procedures e os recursos do banco de dados não está limitado somente a
regras de negócio, ele está ligado diretamente a estratégias que você pode utilizar, ferramentas que você pode utilizar para se livrar de uma enrascada como essa. Então, é bom saber. Isso aí que eu ia falar, velho, que olha aí a Triga sendo usada aí na prática. Até tá pegando o gancho dessa história sua, brother, a Nayara fez uma pergunta aqui, se no mercado de trabalho normalmente fica uma equipe ou uma pessoa que cuida do banco de dados. Olha para você ver que bacana, Nayara. Essas experiências, eu não sei se eu posso citar isso, mas se eu vou pegar só por alto aqui, mano, mas essas experiências que o Davidson teve, ele estava numa empresa só, na real, né? Você prestava serviço para terceiros. Você era contratado por uma empresa e prestava para terceiros. Olha o tanto de coisa que ele viveu numa empresa só, na real. Porque essa última experiência você lidava com o banco sozinho, não era? Sim. Ou seja, ele pegou situação que ele que tomava conta do banco, ele que fez, ele que dava manutenção, ele que tinha que resolver os BO, pegou situação em que ele nem lidava com o banco e pegou situação que a equipe lidava com o banco, né? Ele pegou os três cenários em uma empresa só. Então, tipo, Não, o ideal, vou falar que você, minha visão, o Dei só pode completar ou me corrigir. Cara, a gente tem que saber de tudo um pouco e entender pelo menos uma base, uma noção de tudo um pouco, porque quando a gente for entrar no mercado, não vai dar para ficar escolhendo. Tipo, você vai entrar onde te oferecer uma vaga, você tem que ter pelo menos uma noção. É claro que assim, a gente tem que tentar especializar em alguma coisa, né? Não é sair aprendendo tudo loucamente e tal. Mas é saber um pouquinho de banco, saber um pouquinho de front, saber um pouco do back e tal, saber um pouco de DevOps, ver o que você mais gostar, especializa naquilo, mas assim. Quando o Davidson entrou lá atrás, com certeza ele deve ter sido contratado com um foco, ou deve ter entrado pelo menos com um foco, e precisou, de acordo com o que a empresa precisou aí, executar várias coisas. Não dá para você, pô, chegou um problema na sua mão. A galera mesmo que não gosta tanto de CSS, de front. Se você está atuando numa empresa, chega um projeto e tem que fazer o front, você vai ter que fazer, não é uma escolha. Então, você escolher você tomar a decisão, né, de não vou aprender essa coisa, não vou tentar melhorar nisso aí. É uma decisão meio complicada, meio arriscada. sim, concordo 100%. E eu digo mais, né, corroboro muito com essa visão de que a gente tem que procurar aprender um pouquinho de cada coisa, e em determinado ponto é a hora que a gente mira os olhos numa dessas coisas, escolhe uma stack, uma coisinha, um pontinho que a gente vai especializar e realmente estuda para isso. Tipo, decide, bom, beleza, esse é o meu perfil, eu estou me tornando especialista nisso aqui. Mas também não significa que essa escolha também vai ser eterna, porque você vai escolher e pode ser que te requisitem para uma tarefa que não tem nada a ver. E aí, entendeu? Tipo, fica uma coisa, é um jogo de gato e rato. A área de programação é uma área extremamente, eu posso dizer, até um tanto traiçoeira, assim, comparada a outras áreas, né? Não é como uma medicina da vida que leva anos, por exemplo, para mudar um protocolo, alguma coisa e tudo mais que é posta e tal. É uma coisa que leva meses, semanas, às vezes dias, de uma mudança extremamente bruta, assim. E isso faz com que acho que a característica mais importante para mim no profissional de programação é a resiliência, é a adaptabilidade. Então, a pessoa realmente ser adaptável. Ela não precisa saber tudo, ela não precisa saber muito. Ela precisa ser adaptável, ela precisa conseguir conquistar esse conhecimento. Isso aí que é o mais importante para mim. É, e aí, dentro desse cenário, né, dessa empresa de mineração, um outro case, e agora o último case para encerrar também, pessoal, que eu imagino que vocês já devem estar exaustos também, foi um dia bem intenso. É, eu, a gente tinha, né, nessa aplicação, basicamente, essa aplicação ela rodava para várias localidades dessa empresa de mineração. Então, a gente tinha várias instâncias, né, vários como eu posso dizer, um substituto para instâncias, várias, ah, várias versões, não seria versões, Fugiu né? também a palavra. Fugiu, mas enfim, como se fossem várias cópias, isso, várias cópias da nossa aplicação rodando para vários bancos de dados. Então, qual que era o papel importante dessa aplicação? Ela só tinha que consultar os dados de um banco de dados, processar esses dados e enviar para um serviço de mensageria.
Basicamente era essa a responsabilidade. Só que não era um banco de dados, eram vários bancos de dados espalhados. Então a gente tinha uma cópia da aplicação para cada banco, beleza? Até aí tudo bem. O que estava acontecendo? Para a mesma versão do software, para uma localidade, uma consulta estava demorando cerca de 3, 4 segundos. Para outra, 3, 4 minutos. E aí eu falei, cacete, vai ter alguma coisa errada. Não tem como ser aplicação, porque eram a mesma infraestrutura, eram máquinas idênticas, era tudo igualzinho. A única coisa que mudava era o banco de dados que a gente estava consultando. E aí, tendo um olho ligado nessa questão de performance, eu sugeri para o time de banco, perguntei, olha, será que não tem como otimizar essa consulta que a gente está fazendo com você, sei lá, usar índices, aplicar algumas estratégias de otimização, enfim. E aí o pessoal acatou com carinho a minha sugestão. Num belo dia, às 6 horas da tarde, mais ou menos, me chamam. Tá lá o time de banco de dados reunido e eu participando da call e o pessoal lá aplicando o índice que eu falei com vocês, que eu tinha sugerido. Aí foi dito e feito, na hora. O que demorava 3, 4 minutos passou a acontecer em 2 segundos. E aí, tipo assim, você vê a diferença que é você ter um cuidado, um carinho especial com essa questão de performance. A gente estava falando, tipo assim, eram 4 minutos para cada consulta, mas isso, na verdade, gerava um atraso no volume total de mais ou menos 8 horas de entrega. Então, era 8 horas para entregar a informação que o cliente precisava. E uma coisa que demorava 8 horas passou a ser entregue em mais ou menos 15 minutos. Então, é uma diferença bem gritante. Pessoal, no mais, algumas dicas para vocês. O estudo de banco de dados ele se tornou tão importante que ele é praticamente uma área à parte hoje em dia, né? Então, para quem tiver interesse, a ciência de dados é uma área de grande expansão nos dias de hoje. Eu não sou um cientista de dados, o meu conhecimento sobre a área de dados ainda é um conhecimento raso, mas vocês verem que mesmo com o conhecimento raso, a gente é posto em situações extremas, enfim, que a gente tem que lidar no dia a dia. Para a área de ciência de dados, a gente tem aí várias palavrinhas-chave que estão em hype, né? Banco de dados distribuídos, data mining, machine learning, deep learning, big data. Esse Natural Language Processing aqui, alguém sabe me dizer o exemplo mais recente que a gente tem dele? Vocês usam, acho que praticamente todos os dias. Eu praticamente sou um apto Não é fã. possível que ninguém. Aí, eu pensei que ninguém ia falar. Boa, boa, boa. Exatamente. Isso aqui, o ChatGPT é o nosso maior exemplo recente, né, de uma área que tem grande expansão dentro da área de ciência de dados, né? E a parte de redes neurais, inclusive o ChatGPT tem redes neurais por baixo dos panos ali. Na verdade, vários desses conceitos estão correlacionados, né? O Deep Learning é uma sub-área do Machine Learning. O Data Mining utiliza Machine Learning para poder fazer o que precisa. E, por fim, a estatística, que não pode deixar, né, a parte matemática da coisa mesmo, enfim, parte de regressão matemática e tal, para poder lidar com todas essas predições, né? O ChatGPT é uma prova viva de que a estatística funciona. Eu, eu digo para todo mundo isso. E é isso, pessoal. Outra dica importante é a melhor maneira de aprender é praticar. O Pedro já falava na call dele, né? E a melhor maneira de dominar o que aprendeu é ensinar. Então é isso. Pratiquem e ensinem, pratiquem e ensinem. Só assim a gente se torna realmente especialista naquilo que a gente está falando. E a gente fala realmente com propriedade, com conforto e tal. Aqui eu deixo um link para vocês. Eu vou passar no final o link dessa apresentação para vocês ficarem à vontade e tal. Eu deixo um link também do HackRank, uma ferramenta para vocês praticarem SQL, enfim, de utilizarem como estudos para vocês. Eu acho que vai ser bacana. E por fim, aí fugindo um pouquinho da parte de banco de dados, não tão específico em banco de dados, é uma regra de ouro que eu levo para a minha vida e eu trago para vocês hoje, respeite o tempo de vocês. Cada pessoa tem um tempo. Então, nunca se compare a ninguém, exceto a versões de si mesmo. Eu recebi esse conselho de uma pessoa extremamente importante que deu um norte na minha carreira profissional e graças a esse conselho, eu posso dizer para vocês que eu, dia após dia, tenho conseguido alcançar, né, esse objetivo de me tornar o profissional que eu espero, que eu quero alcançar, que eu quero ser simplesmente respeitando o meu tempo. Cada pessoa tem um tempo. Se você está num time que tem uma pessoa que é extremamente veloz, que é extremamente, enfim,
e você, não, 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 eu não estou entregando, eu não entrego, calma. Às vezes é só seu perfil. Às vezes o seu perfil é diferente daquela pessoa e respeitar o próprio tempo é o que vai te levar longe. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Brother, antes da gente abrir as perguntas, deixa eu só pedir a galera, gente, a gente podia, quem puder, todo mundo abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto, entre aspas, tirar um printzinho aqui para postar lá no LinkedIn. Aproveitar enquanto ainda tem a turminha aí. Foi isso, esperar essa galera abrir. Bora lá? Ó, tem mais gente abrindo. Aí. Valeu, galera. Cara, eu vou até aproveitar só para complementar o que você falou, disso a respeito lá do tempo. Velho, não dá para pular etapas, precisa de ter base. Não vai acontecer de amanhã vocês já pegarem SQL, já sair fazendo banco de dados aí de alta performance e tal, os caramba. É um caminho, é um passo. Eu acho que primeira decisão importante que vocês tomaram foi entrar na Tribe. E assim, tem um material bacana, é um start de carreira muito top. Depois de acabar esse primeiro ano, né, que o pessoal vai ter uma base de conhecimento bacana, vai ter pego. Acho que só a parte do DevOps ali que a Tribe ainda não tem. Aí sim vocês tomam a decisão do que vocês vão especializar e tal. Mas assim, recomendo muito, velho, não parar o estudo, de jeito nenhum, né, Deus? De Velho, concluiu forma, a tribe, escolhe alguma outra coisa e continua, velho. Continua aprendendo. na real, assim, quem escolhe programação como carreira decreta para si mesmo um aprendizado infinito e enquanto viver. Tipo, isso não vai mudar. Essa busca por aprender, essa busca isso não para, isso não cessa. É diário, é diário. Mesmo uma pessoa sênior, quando posta num contexto novo, enfim, num cenário, a quantidade de ferramentas, de coisas, de possibilidades, enfim, é gigantesca. A quantidade de cenários possíveis é gigantesca. Então a gente foca naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Quais são as necessidades que eu tenho para aquele momento? O que eu preciso aprender para suprir as necessidades daquele contexto? Beleza, eu vou focar nisso. Troquei de contexto, e agora? Agora eu aprendo isso. E aí, assim, a gente vai acumulando uma bagagem. É isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? O Pedro, já, acho que eu até respondi lá já. Quando o Deison mandar aqui, quando o Deison mandar a apresentação, eu vou postar. O Nayara, e o, eu tô na área de TI, tem. Cara, eu preciso parar para ficar fazendo conta que eu nunca lembro a quantidade de anos certinho, mas são. Eu tô com 27. Então tem 15 para 16 anos que eu tô na área. Isso aí é normal. São duas coisas normal. Na verdade, são três coisas. Aqueles memes lá são bem verdade. Na parte da manhã você tá se sentindo burro pra caramba. Na parte da tarde você se sente um deus de porra, o que que eu consegui resolver e tal, massa. E à noite eu disse que merda, eu vou sair desse trem, não quero mexer com TI mais, não. Eu tava até conversando com um colega nosso esses dias, que ele tava meio desanimado e tal. E assim, velho, já aconteceu. Isso depois eu já tenho minha empresa, tá? Eu já tá empreendendo. Já aconteceu de eu sair de cliente literalmente chorando, entrar dentro do carro, ir embora para casa e falar, velho, eu não volto amanhã. Eu vou fechar minha empresa, isso não é para mim, não quero isso mais e tal. Então, assim, é difícil, velho. É difícil, não é fácil. É um dia após o outro, é aprendizado realmente contínuo, você não pode parar de aprender. E para além do aprendizado, a imagem que muita gente passa da área, que é só coisa boa, que você vai trabalhar home office, você vai trabalhar poucas horas, sei lá o que e tal. Tem esse lado aí, realmente, benefício? Tem. É excelente poder trabalhar home office, né, velho?
Mas não comprem a ideia de que não tem estresse e que não é difícil, não. O dia a dia é pesado. Não é 100% dessa imagem que o pessoal vende que é muito de boa, café e suco o dia inteiro e tá tranquilo. Não, tem pressão, tem cliente cobrando, tem prazo para você poder cumprir. Então, independente do tamanho da empresa que você tiver, é claro que assim, não chega no ponto de não ser saudável, né? Dependendo da empresa. Tem empresa que não é saudável. Mas não é tão fácil quanto algumas pessoas tentam vender a imagem que é, não, sabe? O que eu te falo é assim, é o que eu falei, inclusive, com o nosso colega de turma, que para ele se perguntar se ele deveria continuar ou não. Você se sente feliz quando você está codando? Você se diverte? Porque esse é o principal. Você se diverte codando? Porque se você se diverte codando, tem a parte de passar raiva também. Todo mundo tem. Mas existe os pontos que você está se divertindo pra caramba e gostando pra caramba de fazer aquilo, então você está na área certa. O negócio é isso aí. Se você faz por amor e você está aqui por isso, porque você gosta, é seguir. Um dia após o outro e tal. Vai ter dia que você vai se achar burro? Vai. No outro dia você está se achando um deus de novo. Como que era aquele negócio lá do. Metade dos programadores se acha um deus e a outra metade tem certeza. Ai, Deus. Deixa eu ver o que Muito mais bom. que eu só tô mandando aqui, viu? É... Ô, Enzo, isso aí é uma das coisas mais belas da área nossa de TI, viu? Direto a gente conversa a respeito. Ele mandou aqui no chat desse de parabenizando tal, pela iniciativa da imersão. Da bela atitude, né, de gente compartilhar conhecimento. Isso é o mais massa, velho. O que tem, vou falar com vocês a verdade, sendo bem sincero, não precisaria nem fazer o curso da Tribe. É muito bom você pegar o negócio ali todo fechadinho, a gente fazer nosso networking e tal, mas o que tem de conteúdo gratuito hoje, de gente que quer compartilhar conhecimento gratuito, sabe? Então você acha de tudo na internet, ainda quando não tinha chat GPT, né, velho? Tem Quando muito não tinha. material de graça. Eu sou da época, só para contar um pouquinho para vocês, inclusive eu tenho esse post espalhado aí na internet, um post de 2009, no primeiro código que eu postei na web, que eu fiz. Eram códigos extremamente simples, escrever uma data por extenso, alguma coisa assim. Eu tinha meus 12 anos, foi quando eu realmente iniciei na programação. Naquela época, a gente não tinha esse acesso liberado a conhecimento como a gente tem hoje em dia. Eu consegui esse acesso com um CD, um disco de comunidade web de um amigo meu, que era programador e tal. Enfim, ele trocou, me passou esse conhecimento, mas na verdade lá o CD só ensinava HTML, CSS, no clique e arraste com Fireworks e Dreamweaver, que eram ferramentas da Adobe na época. Aí ele foi tentar fazer um formulário de e-mail e precisou de uma ajuda de um programador para fazer o envio do e-mail. Aí eu falei, e a linguagem era PHP. Aí eu, que diabo é isso? O que é PHP? Aí eu fui atrás. Aí eu fui atrás desse amigo meu. E ele me passou o material que ele tinha de PHP. Era um PDF. Tipo um PDF, um texto. E eu fui lendo. E fui. E aí cada conquistazinha, com um moleque de 12 anos, né? Escrevia lá, fazia um botãozinho, clicava, outro negócio, fazia uma ação, tá, corria lá dentro, chamava a mãe. Mãe, olha o que eu fiz. Isso aí é Então, hoje em dia, a gente tem um acesso, assim, praticamente ilimitado à informação, né? Então, isso é, é ainda mais fácil ainda. É isso. O Paulo mandou uma pergunta, essa aqui eu não sei se você pode e também se você vai saber responder, que é quais os principais bancos de dados que são usados lá no Meli. Eu imagino que você deve ser muitos, né? Sim, na verdade tem de tudo um pouco. Eu não vou saber te falar, na verdade, com precisão quais são, porque eu tenho uma visão ainda muito restrita ainda ao ecossistema Meli. A minha chegada foi recente, então eu ainda não absorvi toda essa parte, por exemplo. Mas o que eu posso te dizer é que tem de tudo um pouco. Tem banco de dados relacional, tem banco de dados não relacional, tem banco de dados geográfico, tem banco de dados como é que chama? Chave-valor, por exemplo, que geralmente a gente Isso aí eu nem grava conheço. Pois é, enfim, tem todo tipo de banco de dados que você pensar. Então, assim, vai ter espaço para todo mundo. Isso aí, pode ficar tranquilo. Vou até puxar aqui a pergunta dele e lembrando de uma pergunta que a Nayara fez, quase que eu esqueci de te falar, velho. É,
por que varia tanto e tal, cada banco de dados tem uma vantagem sobre o outro. Eu até mandei o Bill tinha perguntado lá na aula, foi de ontem, antes de ontem, eu não lembro, se todos usam SQL, por que tem vários? Eu até falei, pô, velho, sanduíche também é uma coisa só, mas tem Burger King, McDonald's e tal, cada um vai resolver de seu jeito, né? Então, tipo, cada banco, ele tem um propósito, ele foi feito com um propósito específico. Por exemplo, esse banco que a gente está fazendo na imersão, o Firebird, ele não deve ser usado para desenvolvimento web, na real. A gente fazendo ali de meio que, como é que eu posso dizer? Não estão usando ele para uma coisa que não foi feita para ser usado. Principalmente a versão, talvez as versões mais recentes até sim. Mas a versão que a gente está usando ali, ele não foi feito para isso, ele foi feito para programação desktop. Então, assim, cada um vai estar preocupando com coisas específicas, cada um quer resolver coisas específicas, né? Arrisco a dizer, posso estar falando bobagem, o Davidson vai complementar, mas eu acho que a preocupação de cada um deles, de todos eles, melhor dizendo, é performance e desempenho. Cada um quer resolver isso aí, só que cada um no seu contexto. Um precisa armazenar lá informação que é do tipo documento, que vai lá para o não relacional. Outro é mais para a forma relacional, outro é para web, outro é para desktop. Cada um vai tentar resolver uma coisa. E custo também, né? Que tem uns que é só para poder deixar de graça. Mas vou te pedir para você complementar o que eu falei disso, mas também falar um pouquinho de banco não relacional. A Nayara tinha me perguntado qual que é a diferença do banco relacional e o não relacional. Como eu nunca peguei nenhum projeto prático usando não relacional, meu conhecimento é bem limitado, eu falei que eu ia te perguntar para você dar uma explicada para a gente. Claro, claro. Basicamente, assim, os dois, é o que o Vitor comentou para a gente. Eu vou pegar aqui uma imagenzinha, pessoal, só para poder, acho que vai ficar claro isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu procurar aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, vocês estão vendo na tela? Aqui a gente, acho que tá meio embaçado, né? Deixa eu ver se tem alguma imagem um pouco melhor aqui. Acho que essa imagem aqui tá um pouquinho melhor. Isso aqui é um Essa tá teorema. top. Esse aqui é um teorema do banco de dados, chama teorema de CAP. Basicamente, é um triângulo que é um teorema que diz que você não consegue entregar essas três propriedades aqui, disponibilidade, consistência e tolerância a falhas, ao mesmo tempo. É uma propriedade importantíssima que diz e que explica claramente para a gente por que a gente tem vários bancos de dados. O que eu quero dizer com isso? A propriedade de disponibilidade, ela diz que um banco ele tem que estar disponível o tempo inteiro. Beleza. Consistência significa que toda vez que o acesso ao dado, ele tem que ser o dado mais atualizado, o dado mais íntegro que eu espero receber naquele momento. E a tolerância à falha é que o banco, se uma pequena pecinha do banco desmontar, o resto do banco não cai, ele continua funcionando. Perfeito? A gente não consegue entregar essas três propriedades ao mesmo tempo, é o que diz esse teorema. Nos bancos de dados relacionais, é muito natural, e aí você vai ver esses bancos de dados mais ou menos nesse lado aqui, eles entregarem a disponibilidade e a consistência. Mas eles não entregam tanto tolerância a falhas. Então, se uma pequena parte do banco cai, o resto do banco cai. Basicamente seria isso. No caso de bancos de dados não relacionais, onde entraria, por exemplo, o MongoDB e tudo mais, você tem uma tolerância a falhas, você tem, na verdade, o MongoDB, na real, ele entraria aqui desse lado. Eu acho que essa imagem aqui tá incorreta. Porque, na verdade, o MongoDB, ele entrega disponibilidade e ele entrega tolerância a falhas, mas ele não entrega com tanto consistência. O que quer dizer? Ele vai sempre entregar o dado lá, vai sempre estar disponível, mas pode ser que aquele dado que você está acessando não seja o mais atualizado naquele momento. Isso pode acontecer. E isso é uma característica que é esperada para esse tipo de banco de dados.
Então, vamos pensar no caso de uma rede social, por exemplo. Nós temos um Facebook da vida. Realmente é importante que a gente entregue sempre o dado mais recente, mais atualizado o tempo inteiro para uma rede social. Se eu estou acessando, por exemplo, se eu vi um dado aqui agora e o Vitor viu esse dado daqui 30 segundos, realmente vai fazer alguma diferença nas nossas vidas? Não vai. Tão relevante assim. Então, é ok, a gente convive. Mas, por exemplo, pensando no sistema de banco, por exemplo. Ou não, vamos pegar um outro sistema, o sistema de trade, o sistema financeiro, que a gente precisa disponibilizar os dados em tempo real de tudo que está acontecendo. O mais atualizado possível. Provavelmente não vai ser feito com banco de dados não relacional, porque a gente precisa de consistência. E o banco de dados não relacional, ele não entrega isso. Não vou falar um banco de dados não relacional, porque eu estou generalizando. Um MongoDB, por exemplo, que é um banco de dados não relacional, que é o que eu tenho mais contato, por exemplo, não entregaria. Pode ser que tenha bancos de dados não relacionais que entregam a consistência, e eles talvez vão deixar de entregar uma outra propriedade dessas aqui com tanta eficiência. Então, basicamente, são essas diferenças. Depende da finalidade de cada um, entendeu? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é isso. Só responder um outro ponto que o Paulo tinha levantado aqui. Ô Paulo, eu não sei te falar se é mais famoso, se o MySQL é mais famoso, que eu acho que o mais usado hoje é o da Oracle, não é? Por isso. Tenho quase certeza Ah, que é. eu não sei dizer, porque tipo, assim, as experiências que eu tive muito contato com SQL Server, que é o pessoal É o geralmente da, usa da mais, Microsoft, né? foi da Microsoft. Mas a Oracle é muito utilizada, o MongoDB também é muito utilizado. O MySQL, como ele PostgreSQL. PostgreSQL também é muito utilizado, como o MySQL é mais da comunidade, ele é geralmente muito utilizado em startups, em outros tipos de iniciativas, que são mais open source, mais liberais e tal. Grandes empresas, grandes companhias geralmente é, pagam por bancos de dados mais robustos. Não que o MySQL da vida não seja robusto, mas acaba que o suporte dessas outras grandes empresas que fabricam os bancos de dados, né, acaba valendo a pena para a conta dessas outras grandes empresas. Então, tipo, a Microsoft da vida tomando conta ali, te dando um suporte mais direto, é diferente da comunidade, por exemplo, do MySQL te dar um suporte numa situação inesperada e tal. É. Pelo que eu vi, realmente, o mais utilizado é o Oracle e em segundo lugar é o MySQL, né? Porque tem o suporte e tal, mas o top 1 mesmo assim é o Oracle mesmo. O Oracle. Aham. Sobre o ARM, Paulo, o ARM, a gente até vai falar, o Rafael vai trazer esse assunto amanhã. Mas assim, ele é meio que eu posso dizer, ele meio que te ajuda ali na conexão ao banco, não a conexão, né, velho, com a manipulação ao banco, tipo, aquelas queries ali, que até no nosso projeto elas estão feitas na mão, tipo um select tal coisa, update tal coisa, o ARM ele faz um meio termo ali entre você e o banco. Aí o que que acontece? A gente tem alguns benefícios com isso. O principal é isso que você perguntou, se é difícil migrar de um banco para outro. Quando você usa um ARM, na real, você meio que depende de qual banco você está usando. Imagino, assim, eu acredito que, igual eu falei, né? Se você está falando de bancos relacionais, você migrar ali de um PostgreSQL para um MySQL, por exemplo, ou vice-versa, se você está usando o ARM, o esforço vai ser muito baixo. Basicamente, você vai só mudar o ARM. Em vez de você conectar nesse banco aqui, que antes era PostgreSQL, agora vai ser MySQL. O seu código ele vai ser todo igual, não vai mudar nada. Se daí você quiser complementar um pouquinho, que meu uso de ORM, para falar a verdade, ele foi bem básico também, lá com o C++. Então, o ORM é isso aí que o Vitor falou. Na real, ele é como se fosse uma, um tradutor, poderia dizer, talvez, na verdade, é um tradutor de SQL para uma linguagem da nossa aplicação. Uma forma da gente usar o SQL diretamente da nossa aplicação, sem necessariamente depender da sintaxe do banco de dados, da forma que a gente escreve lá as consultas no banco de dados, porque
embora o SQL seja uma linguagem meio que universal, ela tem suas diferenças entre as diversas implementações de bancos de dados. Então, o ORM te dá portabilidade. Uma vez que você escreve o código uma vez dentro da sua aplicação, você só troca o drive do banco de dados que você quer utilizar e, de repente, você fez a migração total. Mas eu vou ser honesto com vocês. Pensem bem, porque esse cenário de trocar um banco de dados inteiro, ele é um cenário incomum. Ele não vai acontecer com frequência. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado na adoção dessas estratégias, pensando até no nosso cenário mesmo. Será mesmo que a gente vai trocar o banco de dados com tanta frequência assim que vai carecer da gente usar, de fato, um ORM? Qual que é o boilerplate, né? Qual que é o problema, o gargalo de se usar um ORM? Você perde performance. Uma vez que você tem uma linguagem intermediária para poder fazer essa conexão com o banco de dados, mas, obviamente, se a conexão não é direta, você está perdendo performance. E aí, performance é uma coisa requisitada, desejável para a sua aplicação? Se for, talvez o ORM não seja tão interessante. Se talvez não for tanto questão de performance e, na verdade, ajudar na manutenibilidade e tal, beleza, é uma excelente saída também. Entendi. Eu perguntei mais porque quando eu estava estudando sobre banco de dados e tudo mais, eu tinha visto que a Oracle comprou uma MySQL, né? Aí a galera ficou tipo, com medo realmente de a Oracle acabar, porque era uma empresa privada, acabar com o open source do MySQL. E, consequentemente, um dos criadores do MySQL criou o MariaDB, que Sim. basicamente é um MySQL melhorado. Que ele pegou tudo que tinha um MySQL tinha e melhorou. Mas, como eu disse, eu não vejo muito a galera falando do MariaDB, nem comentando. O top 1 é o MySQL ainda, assim, né? Dos gratuitos. Aí eu estranhei, eu digo, como se a performance tecnicamente é melhor? Ele foi criado para ser melhor que o MySQL, é um upgrade do MySQL e é open source e a galera não migra para ele. Será que é porque é muito difícil migrar? O que será que não migra? Aí eu ficava com essa dúvida na cabeça, sabe? Na real, isso vai depender muito de cenário para cenário. Tipo, é o que eu estou falando. Nós, programadores, nós temos a tendência a nos preocuparmos com a complexidade da solução técnica. Lembra das 3 complexidades? Complexidade do domínio, complexidade da solução técnica e complexidade do legado. A gente está sempre se perguntando, sempre se questionando pelo como. Qual ferramenta eu vou utilizar? Qual isso? Qual aquilo? Como eu vou fazer tal coisa e tal? Só que, na verdade, o que a gente tem que se preocupar é com o negócio. A gente está atendendo ao negócio, independente do banco de dados que a gente está utilizando. Está atendendo? Beleza. Então, complexidade do domínio, ela se sobrepõe a essas outras, ou deveria se sobrepor a essas outras. Aí, nesses momentos, esses detalhes, beleza, às vezes acaba sendo quase que uma decisão de gosto pessoal, às vezes acaba sendo uma decisão de, sei lá, eu fiz um benchmarking aqui, eu avaliei que para esse cenário específico, esse banco de dados aqui vai me atender melhor. Por exemplo, tem bancos de dados que são especializados em lidar com leituras. Por exemplo, um banco somente leitura, um banco que você só vai fazer consultas dele, você não vai ter escrita, inserções, atualizações e exclusões de dados, você só vai consultar. Esse banco é ideal. Tem outros bancos que eles só são escrita, ou seja, a parte de consulta você retira. Então, são bancos específicos para cada cenário. E aí, a depender do seu cenário, pode ser melhor adotar um ou outro banco, entendeu? Então, essa decisão, ela tem que ser muito bem avaliada, assim, se realmente faz sentido você mudar ou não. Se está atendendo ao negócio, talvez o custo de se migrar seja tão alto que não vale a pena. Às vezes nem é Entendi, muito alto obrigado. também, né? Mas se tá atendendo também, tipo, se tá funcionando, não reclamou, né? Exatamente. Exatamente. Não Mas assim, mexe com o que tá quieto, né? Vai acabar quebrando tudo Exatamente. de graça, não vale a pena, né? Entendi, faz sentido. Exatamente. exatamente. E assim, normalmente, velho, aí já trazendo assim para minha realidade e tal, do que eu vejo mais próximo. O custo de migração é muito alto. Normalmente é porque, tipo assim, mesmo usando o ARM, nós estamos falando da mudança da conexão, né? Mas e o que já está no ar? Para você migrar, e para você realmente tirar de um e colocar no outro e tal, tipo, começa a surgir algumas coisas que, tipo assim, pô, beleza, a gente vai ter um benefício que vai ter mais performance e tal, mas para justificar, velho, eu acho que tem que ser uma diferença muito absurda. Até pelo risco também, né? Que tem o custo-risco também, né? Não só o custo de migração, mas o risco que você vai correndo. Exatamente.
Imagina você fazer a migração de um banco em produção, por exemplo, e acontece algum pane, você perde uma parcela dos dados, e os dados são dados importantes para dentro da empresa. E danou-se. Realmente valeu a pena, né, o risco. A gente tem que ponderar tudo isso. Galera, acho que Entendi, perfeito. vamos puxar aqui a última pergunta para a gente fechar. Nós passamos aí 1 hora já do tempo previsto de hoje. O Matheus perguntou qual que é a diferença desses bancos de dados para a nuvem, como AWS, Azure e tal. Na realidade, Matheus, vou começar aqui, depois eu dei esse complemento, mas assim, na realidade, as nuvens, elas vão ser os seus servidores onde você vai rodar os bancos, né? Onde você vai armazenar os bancos lá. Então, você pode estar trabalhando com PostgreSQL, MySQL, SQL Server e tal. Independente de qual banco for, você vai usar a nuvem lá para você poder armazenar ele. Igual a gente tá aqui rodando, nosso banco está rodando num container Docker no meu computador, né? Seria a gente pegar esse container nosso que tá rodando no nosso banco e colocar lá na AWS, por exemplo, colocar lá na Azure. Basicamente seria isso aí. E a Azure, se eu não me engano, a AWS também, mas a Azure tem bancos de dados próprios dele lá, né, Davis? Acho que eles oferecem serviço de banco meio que personalizado deles também. Aqui, ó, tava até coisando, chama DBaaS. Tudo que tem AAS no final é as a service. Então a gente tem infrastructure as a service, platform as a service, e a gente tem database as a service, né? A gente tem um banco de dados como serviço. Então, essas ferramentas de nuvem, de cloud, Azure, AWS e tudo mais, elas oferecem a no fim no infringir dos órgãos, por baixo dos panos, continua sendo um PostgreSQL, continua sendo um Oracle, continua sendo tudo isso aí que a gente está falando, lá por baixo dos panos, baixo do motor. Mas o que que elas entregam? Elas entregam uma facilidade para o desenvolvedor. Elas falam assim, beleza, você não precisa configurar nada do seu banco de dados, a gente meio que te entrega tudo pronto com um botão. E agora você clica com um botão e você escala. Ah, não, agora você precisa de mais banco de dados, mais espaço, mais armazenamento e tal. Com botões você meio que manipula isso, mas por baixo dos panos o que ela está fazendo basicamente é criar essa infraestrutura toda para a gente, né, que a gente já conhece. E respondendo, pode sim, Matheus, pode acontecer migração ali tanto da nuvem quanto do banco. Inclusive, dependendo do cenário, não sei, é difícil dizer qual que seria mais fácil, mas talvez a nuvem seja até mais fácil de migrar do que o banco, que você para a aplicação e tal, durante um tempo só tira um banco de lugar, toca no outro e sobe lá, né, velho? Mas assim, tá aí um desafio, um problema que, independente do tamanho da empresa, é tenso de resolver e tem que ser muito, muito bem avaliado. O ideal, velho, seja você fazer uma boa escolha, né? Fazer Sim, uma boa escolha, estudar bem seu cenário, estudar bem o que você vai precisar, entender bem as empresas disponíveis para já contratar a nuvem certa para você, porque não tem melhor. Tem aqui a sua equipe vai trabalhar melhor nela e tal, tipo, não tem falar que AWS é melhor, GCP é melhor, Azure é melhor. Vai ter que melhor vai se encaixar para sua equipe, para sua necessidade. É a mesma coisa para o banco. Também não existe um banco de dados melhor. Banco relacional não é melhor que o não relacional, nem vice-versa. Para cada situação, cada um vai performar melhor, vai dar uma estabilidade maior, uma segurança maior. Aí pegar aquele triângulo lá que o Deison mostrou, entender para o seu projeto, para a sua realidade, qual que é mais importante e fazer a escolha. Tem uma pergunta quando a gente fala de fazer escolhas e tal, que o pessoal da tribe normalmente sempre pergunta, melhor, nossos colegas sempre perguntam para os professores que, mas e aí, como que eu vou saber, como que eu vou saber qual que eu vou fazer, qual que eu vou escolher? Como é que vocês sabem hoje quando você vai sair, qual roupa que você vai vestir? Tem um processo racional por trás ali que você tipo anotou um passo a passo, você escolher e tal, ou é meio que instintivo, você já pela sua experiência, pelo seu gosto e tal, você vai tomando? O que eu quero dizer? Não tem receita de bolo. Não tem como uma pessoa virar para você e falar, não, gente, banco de dados, você vai fazer isso, 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 isso aqui e tal, você escolhe seu banco. Não tem isso aí. Tipo, é claro que tem caminhos para poder facilitar. Você vai poder pesquisar e ver, não, poxa, Gui, ele é melhor nisso, melhor naquilo e tal. Mas, velho,
façam, experimentem e errem. Melhor coisa para poder aprender, para você saber o que você vai usar é isso. Pega um banco, faz um crudezinho do zero nele completo, toma as decisões, pega lá um crudezinho de gerenciamento de qualquer coisa, e coloca ele na prática e começa a lidar com as consequências de suas próprias escolhas, com a forma como você planejou o banco, como você criou as tabelas, deixa a sua aplicação dar pau. Tenta fazer um relatório e puxar dados da aplicação e fica puto com você mesmo do jeito que você organizou a tabela. E fala, pô, velho, eu fiz esse trem errado, tinha que ser feito desse jeito. A melhor forma de responder isso aí, de você entender, tipo, como tem que fazer é isso. Errem. Façam bastante e errem bastante. É o erro que vai dar experiência e vai dar bagagem para poder tomar escolha. Só corroborando com a sua fala, a decisão de ter escolhido aquele banco de dados autocontido, o H2, que eu comentei com vocês, foi um erro, uma espécie de erro, né? A gente está falando nisso num cenário empresarial, de uma empresa gigantesca, e de ter utilizado um banco de dados que não foi preparado para produção, para estar em produção. Ah, mas você vai falar, mas foi negligência? Não foi negligência. Na época, a gente fez um benchmarking, por exemplo, a gente precisava de uma solução de um banco de dados autocontido, a gente optou pelo SQLite 3, só que a gente descobriu na hora que o SQLite 3 não era bom para lidar com operações de escritas concorrentes. E aí, olha, o tipo de informação que você vai descobrir na hora que você vai fazer um benchmark, por exemplo, eu não sabia disso antes. E aí eu fui, oh, beleza, então a gente precisa talvez de um outro banco e tal. E aí foi onde a gente optou. E aí a gente fez. E aí a gente errou, a gente viu, pô, isso aqui não funcionou. A gente vai precisar de um outro banco de dados. E aí, e é isso, véio. A vida vai acontecendo dessa forma, experimentando, errando e consertando. E assim, não, ninguém espera que a gente acerte primeiro, não, velho. E assim, daí, a experiência vem daí. A experiência de saber por qual caminho seguir, o que fazer, é isso aí. Com toda certeza, vocês já pegaram algum projeto da Tribe, se não um projeto todo, um componente inteiro lá do React, uma função inteira, vocês apagaram ela. Vocês escreveram a função inteira imaginando que não, vou resolver de tal jeito. Ela digita, fica meia hora lá digitando. Fez o treino na hora que vai testar. Nossa senhora, o que eu fiz? Isso aqui não vai funcionar, não. Apaga tudo e começa de novo. Vocês cometeram o mesmo erro de novo? Pode até ter cometido parecido, mas tipo, aquilo ali traz aprendizado. É o errar que traz experiência. Então, assim, tentar aprender com o erro dos outros é muito bom. É uma excelente forma de aprendizado. Mas a melhor que tem é a experiência. Não tem jeito. Não, de novo, não estou falando para vocês fazerem nada nas coxas, não. Estuda, pesquisa e tenta ao máximo se preparar, com certeza. Mas, assim, eu substituiria muito a pergunta de, ao invés de como que eu devo fazer, o que você já passou usando esse banco aí? O que você pode me falar dele? Como que ele funcionou na prática e tal? Tentar pegar isso aí, tipo, da experiência para trazer para a gente. Aí acontece, velho. Acontece, ter que refatorar o projeto inteiro. E vou falar com você, esses projetos aí, esse tipo de situação que a gente passa aperto, tá dando errado, e você quebra a cabeça ali para você até conseguir resolver, você desiste, apaga tudo, começa de novo. É o que você mais aprende. É o Com lugar onde você mais certeza. aprende. O SIMPS, o simulador que a gente comentava hoje na nossa call, a versão que foi entregue foi a versão 8. Eu fiz 8 vezes o código daquele negócio para chegar no ponto que chegou. E se deixasse, eu ia continuar fazendo a versão nova, porque a gente nunca para, né? A gente acha que nunca tá bom, mas enfim. E acho que é isso, né? O resultado daquilo ali foi um baita de um aprendizado, a forma como eu enxergava código mudou totalmente, a forma como eu pensava mudou totalmente, botando a cara a tapa mesmo, tem jeito. É isso, pessoal. Aí. Galera, valeu demais. Agarramos aí mais de uma hora, eu acho que 1h20 além do tempo previsto. Mas, velho, agradeço muito quem ficou aí até o final. Na verdade, mesmo quem não ficou até o final, mas conseguiu ficar aí quase o dia inteiro. Valeu demais mesmo. Assim, amanhã nós continuamos. Acho que amanhã vai ser um pouco menos maçante, para falar a verdade. Vai dar pra gente ir com mais calma. Até porque vai ter um convidado só também. Acho que hoje ficou meio tenso que veio 2 pessoas, né? Mas vai ser bem bacana. Amanhã a gente vai fazer, inclusive, Paulo.
Você falou lá a questão lá do back-end, lá daqueles imports e tal. Amanhã a gente vai focar nele. A gente vai focar em pegar e fazer mesmo lá o back-end, subir as APIs e tal. Aí eu vou ver até se eu consigo mandar antes lá da hora da imersão, um textozinho explicando aquelas dependências certinho, só para dar uma base para a galera já chegar mais antenada. Lembrou de Ô, mandar no Deilson, Slack também. lá no Slack também. Ô, Deilson, valeu demais pela presença. Sei que seu tempo aí é corrido, agarrado, você conseguiu sair um pouquinho mais cedo de trabalho para participar. Pode ter certeza tem certeza, velho, que vai agregar bastante para todo mundo que está participando aí. Tomara, esse é o meu objetivo. E sucesso, pessoal. Sucesso. Vocês estão no caminho certo aí com a Tribe. Qualquer coisa, se precisarem, entre em contato comigo. Mandem mensagem. Eu vou deixar meus links aqui. Eu vou deixar aqui. Vou mandar, na verdade, eu vou mandar para o Vitor. Eu pedi para ele mandar para vocês, que eu não estou muito familiarizado com o Zoom. Estou com medo de fazer bobajada. TI que não Inclusive, sabe já mexer falei com até contigo tecnologia. no LinkedIn. Ah, é? Foi na conversa. Quando o Vitor postou, eu digo, opa, olha, Ah, lá tá. assim no LinkedIn. Que coisa boa, Paulo, muito bom. Troca figurinha é sempre importante. E se conectem comigo mesmo, eu tô por lá, viu? Qualquer coisa é só um chat de distância. Valeu demais, pessoal. Falou. Gente, boa noite para vocês, bom descanso aí.